Olá, sou estudante da Universidade de Fortaleza e apresentarei um pouco sobre o tema de análise descritiva de dados e sua importância nas organizações. Espero que gostem do conteúdo e não esqueçam de dar uma curtida e fornecer um feedback para futuros trabalhos. Desde já, agradeço a compreensão de todos. Primeiramente, para a introdução, a apresentação tem como objetivo explicar a forma de como a análise descritiva pode ser aplicada nos diferentes setores de negócios, a fim de auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. E também abordar os principais conceitos relacionados à análise descritiva de dados, para um melhor entendimento do tema. Análise descritiva de dados. A análise de dados tem como objetivo descrever e resumir as características principais de um conjunto de dados de forma simples de entender e também auxiliar as empresas a prever os padrões comportamentais que seus clientes ou futuros clientes terão, além de desenvolver novos e melhores produtos, cortes de gastos desnecessários e serviços de melhor qualidade. Para isso, utiliza-se gráficos e tabelas para realizar as análises necessárias para se obter essas informações ditas anteriormente. Muitas vezes se utilizam dados quantitativos da projeção de dados e da pesquisa de satisfação do cliente, para se analisar em qual situação a firma se encontra no mercado e quais medidas serão tomadas para melhorar seu desempenho. Em seus principais conceitos, temos a estatística descritiva, em que o objetivo é a sintetização de um conjunto de dados e valores que fornece uma visão geral da variabilidade desses valores, sendo organizado e descrito por meio de gráficos, tabelas e medidas descritivas. Por exemplo, temos a média, que calcula a soma de todos os valores de um conjunto e se divide pelo número de elementos do conjunto. Bem como temos a moda, que representa o valor mais frequente no conjunto de dados, e também a mediana, que representa o valor central do conjunto. Também temos a regressão linear, que é uma técnica estatística utilizada para se entender a relação entre duas variáveis, frequentemente usada para prever ou modelar o comportamento de uma variável dependente com base em uma ou mais variáveis independentes. Temos, por exemplo, o estudo da relação entre o número de horas de estudo e o desempenho obtido em um teste. Por fim, temos a regressão logística, que é uma técnica estatística utilizada quando a variável dependente é categórica, ou seja, quando ela possui categorias ou classes em vez de valores contínuos. Geralmente é útil quando a variável dependente é binária, ou seja, quando possui apenas duas categorias, como sim ou não. Seu objetivo é modelar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento ou categoria em termos de uma ou mais variáveis independentes. Temos como exemplo a relação entre o número de horas de estudo e a probabilidade de um aluno ser aprovado em um exame. Um exemplo em áreas que podem ser aplicadas é a do setor de varejo, em que uma cadeia de lojas de varejo deseja entender melhor o comportamento de compra dos clientes para otimizar suas estratégias de marketing e estoque. Diante disso, se faz a coleta de dados, uma análise de frequência, a segmentação de clientes, a análise de tendências temporais e a associação de produtos. O exemplo relatado evidencia em como a análise descritiva pode ser aplicada no setor de varejo para obter insights sobre o comportamento do cliente e melhorar o desempenho do negócio, o que permite às empresas a tomarem decisões mais informativas e eficazes em seus objetivos comerciais. Para finalizar, diante de toda a apresentação, podemos aprender e entender um pouco sobre a análise descritiva de dados, bem como seus conceitos e funcionalidades, e também em como ela pode ser aplicada nas organizações empresariais. Entendemos também que a utilização de dados em gráficos e tabelas auxiliam na melhor obtenção de informações precisas para as tomadas de decisões nas empresas, como também no melhoramento de serviços e produtos. Observamos que as técnicas de regressão linear, regressão logística e estatística descritiva são de suma importância para a realização de todos os procedimentos dentro da análise de dados para se entender, compreender e analisar os dados obtidos em forma ordenada. Por fim, vimos um exemplo de como a análise descritiva de dados pode ser utilizada nas organizações em diferentes setores segmentados nas empresas. Agradeço pela sua atenção. Espero ter atingido suas expectativas. Não deixe de curtir e deixar um comentário sobre o conteúdo. Desde já, muito obrigado e até a próxima.